vamos lá, vocês já perceberam que hoje em dia estão tendo muitas críticas relacionadas à falta de criatividade que tá tendo nos animes? Esses últimos dias eu postei lá um vídeo no Tico e Teco de um anime que eu assisti, que é do cara que vira uma máquina de venda. E na minha cabeça era aquele tipo de vídeo que você só posta pro pessoal ter alguma coisa pra assistir no tempo livre, tipo, sem mesmo querer prestar muita atenção. Mas na realidade, o feedback que eu tive desse vídeo foi muito positivo em alguns pontos e negativos em outros, como principalmente o fato em que, assim como eu, o povo se nega a assistir um anime que tenha um conceito tão bizarro. E eu tinha esse preconceito antes de assistir esse anime, e depois que eu assisti o Vending Machine, eu simplesmente comecei a dar chance pra qualquer coisa. Mas tudo bem, eu até entendo que existem alguns conceitos também que já estão um pouco saturados assim no mundo dos animes. Como, por exemplo, os isekais com protagonistas extremamente overpower. Ou então do cara que já ressuscita como um bebê, mas no fundo ele lembra tudo da vida passada, sabe ler, escrever, é um prodígio e acaba se tornando extremamente overpower também. Vou citar mais uma vez um anime que eu assisti recentemente, que é o cara que era um rei demônio, mas acaba ressuscitando como um simples moço de vilarejo comum, mas na realidade ele não é nada comum. E bom, olha, no primeiro episódio do anime eu fui ver as críticas e vi que muita gente, assim que viu qual era a sinopse, já dropou, nem assistiu o anime. Isso pra mim acaba sendo um pouco chato, porque a gente acaba não dando chance pra animes que até são divertidos, não são aqueles espetáculos, aqueles masterpieces como Demon Slayer, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen. Não, esses aí são animes muito mais desenvolvidos, com outros orçamentos, outros autores, outro tipo de coisa. Esses animes que são isekais são animes curtos, de 12 episódios, 24 episódios, só pra você assistir e se divertir, e acabou. Eles nem planejam fazer uma segunda temporada, essa é a realidade. Existem muitos animes que são simplesmente feitos pra encher linguiça, estão lá só pra completar o catálogo da estação, pra bater a quantidade de animes aí de primavera, outono, verão, inverno, e acabou. Só que eu concordo também que algumas coisas são um pouco absurdas. Um exemplo desse caso aí do Vending Machine ganhou uma segunda temporada. Isso eu fiquei boquiaberto, porque eu tô até agora esperando uma segunda temporada de No Game No Life, por exemplo. Mas agora vamos lá no conceito que eu tava pensando. A gente se tornou mais intolerante com os animes? Ou será que a gente amadureceu um pouco e agora nem tudo nos agrada? Ou se calhar só mesmo saturou. Eu vou dar agora um outro exemplo de um anime que eu adorei recentemente, que eu assisti, chamado Shangri-La Frontier. Eu também postei um vídeo lá na rede vizinha, então se quiser dar uma olhada, tá lá. E eu era um fã absoluto de Sword Art Online. Sword Art Online, pra mim, é o anime mais revolucionário. Você agora hateado, você agora um pouco xingado, mas na minha opinião, o Sword Art Online foi o anime que revolucionou, de certa maneira, aí o mundo Isekai, VR, essas coisas assim, porque antes de Sword Art Online não tinha muito esse conceito. E como fez muito sucesso, hoje se você assistir Sword Art Online, eu vou ser bem sincero, possivelmente você não vai gostar, mas na época que Sword Art Online lançou foi uma bomba. E se você não acompanhou esse hype, você não vai entender do que eu tô falando. Mas Shangri-La Frontier é um anime que deriva um pouco de Sword Art Online também. É a parte do capacete de realidade virtual, um jogo. A única diferença é que você não vai morrer se você morrer no jogo, mas acaba que o conceito é praticamente o mesmo. Mas com isso também eu sinto que hoje a gente espera muito mais animes que estão para serem lançadas uma continuidade ou uma segunda temporada do que aqueles animes que vão estrear. E isso é uma coisa que eu sinto um pouco de falta. Há uns tempos atrás eu entrava nos sites, ficava lendo sinopse por sinopse para saber qual era um anime que eu ia acompanhar durante a temporada. Ia assistir a semanal, muitas das vezes esperava o anime lançar de uma vez porque eu não queria ficar com um probleminha de ansiedade que muitas pessoas também têm, né? Hoje eu sinto um pouco mais falta disso, porque eu entro nos sites e eu vejo muitas continuações, o que é ótimo. Adoro as continuações porque eu detesto pontas soltas e muitas coisas em aberto. Mas esse fato de que agora não tem muitos animes chegando que sejam interessantes me preocupa um pouco aí com esse futuro. Eu, sendo bem sincero aqui no momento que tô gravando esse vídeo, não tenho certeza se já saiu o anime do galo que briga, pô. O galo lá que batalha, pô. Aquilo lá é um absurdo, mano. Um absurdo. E eu tô doidinho pra assistir isso aí, cara. Que é isso? Possivelmente agora vocês vão estar me julgando mentalmente, eu aceito isso de bom grado, mas eu acredito que a gente precise sair um pouco da galinha dos ovos de ouro, que é o Isekai. Eu sou muito fã de Isekai, mas se a gente não tiver uma inovação no mundo dos animes agora, algo que vá trazendo ainda mais o público para assistir, a tendência é só declinar.
Muitas pessoas começaram a vir de fora para assistir Demon Slayer, pessoas que nunca assistiram anime na vida deram uma chance para Demon Slayer e começaram a se viciar em animes, deram uma chance para Attack on Titan como primeiro anime e viciaram no mundo dos animes, e isso com diversos outros animes. Só que a tendência é que isso vá parando de acontecer. Alerta de spoiler agora pro final de Attack on Titan, então pule para esse tempo aí que tá no vídeo. Fui recomendar Attack on Titan pra um amigo meu e ele falou pra mim que não ia assistir, porque ele sabia que no final do anime o cara perdia a cabeça pra menina lá, que era amiga dele. Literalmente falou com essas palavras. Então, os animes eles vão envelhecendo, as pessoas já vão considerando que já se pode dar spoiler e postar tudo nas redes sociais, que eu também não vejo muitos problemas desde que seja com aviso. E outras pessoas vão perdendo o interesse de assistir esse anime e acaba não entrando nesse mundo tão conhecido que a gente gosta tanto. Agora, se lança um anime desses de Attack on Titan, Jujutsu, Demon Slayer, Hunter x Hunter, desse nível que o pessoal se prende e fica maravilhado, durante mais tempo a gente vai conseguir trazer cada vez mais gente para esse mundo que a gente ama tanto. Agora, para que isso aconteça, sinceramente eu acredito que a gente tenha que dar uma chance para aqueles animes que são bem aleatórios e escrachados, porque isso abre portas para a criatividade do autor. Eu não digo que o anime do Galo lá de luta vai ser um sucesso absoluto ou que isso vai trazer mais gente pro mundo do anime, porque isso realmente eu não acredito. Mas ainda assim a gente tem que abrir portas pro pessoal desenvolver as histórias, criar outros conceitos. O mundo do Isekai só foi possível porque algum maluco pensou nisso aí e hoje é a galinha dos ovos de ouro do mundo dos animes. Hunter x Hunter é um outro exemplo disso. Você pensa que o mundo é só aquilo e no final você vê que é praticamente a teoria aí da Terra plana, tá ligado? Que por detrás ali dos muros tem outros mundos e um pouco mais de coisa. Então são conceitos que devem ser abordados, coisas que para nossa realidade são fictícias ou são absurdas, mas que para o mundo dos animes podem simplesmente ser aceitos. E obviamente você não é obrigado a assistir o anime do começo ao fim. Assiste pelo menos o primeiro episódio. Passa o cursor, lê a sinopse, vê um pouquinho, vê se você vai gostar. Não julga antes de assistir. Esse é o mais importante desse vídeo. Eu já julguei muito anime sem assistir. Antes de eu assistir Code Geass, por um exemplo, eu falava, cara, não vou assistir anime de mecha. Detesto anime de mecha. Não quero. Resolvi dar uma chance pra Code Geass e Code Geass se tornou um dos meus animes favoritos e até hoje, pra mim, o melhor final de animes de toda a história. Se eu tivesse permanecido na minha ignorância, eu não teria conhecido uma masterpiece que nem é Code Geass com Lelouch de Lamperouge. Então é isso, galera. Fica aí meu recado. Deem uma chance pros animes escrachados. Deixe o pessoal ter um certo desenvolvimento. Seja feliz, pare de reclamar, assista, se divirta, não julgue antes de assistir. E se você não gostar, só passa o anime e tá tudo bem. Se inscreve aí que daqui a pouco sai vídeo novo. Acompanha a gente aí no TikTok e no Short. E tamo junto.